Vou demonstrar aqui um código que eu fiz, que no MySQL está as letras maiúsculas, e eu quero transformar tudo num padrão correto. Então aqui, Banco do Brasil, seria B maiúsculo, o resto minúsculo, D maiúsculo do, e Brasil só o B maiúsculo. Então eu fiz uma rotina aqui para isso. Então, por onde eu comecei a rotina? A rotina eu comecei por esse trecho. Então esse trecho aqui, ele já me dá o loop de cada um, onde tinha um console write-line. Só que eu preciso fazer essa parte da atualização. E para eu chegar na atualização, eu precisei criar uma lista. Então o que acontece? Quais que seriam os passos? Você tem que declarar fora. Primeiramente eu tive que criar essa classe banco com os campos que eu preciso. Então eu criei um public class banco com o ID e a descrição. Quando eu tenho uma classe, eu posso criar uma lista com IEnumerable, iList ou list, dependendo do tipo que você quer usar. Como é uma classe comum dos dados que eu tenho de outra classe, eu posso usar o list. Eu poderia fazer assim, ó, list, lista, daria na mesma fazer isso. Porém, quando você usa o var, ela fica mais genérica. Então é até melhor usar var. É a mesma coisa do JavaScript, usar let, ou const, ou var. Usar sempre o var. Porque o var, ele vai funcionar fora do escopo, e etc. Então, o que acontece? Aqui dentro, eu precisei criar um por um. O que eu fiz? Eu fiz um new banco. Quando eu faço o new banco, eu posso pegar e colocar dentro dele, dessa classe aqui, ó, dentro dessa classe, eu coloco os resultados que estão vindo na consulta do reader que está em loop. Então eu coloco já o tratamento do maiúsculo, minúsculo, e coloco o ID. O que acontece? Quando eu tenho uma lista, eu posso add. Um exemplo, se fosse uma lista de string, essa lista iria aceitar só um campo. Como eu quero mais de um campo, eu tenho que ter uma classe. E aí eu coloco esse carinha do banco, que vai ter o ID e a descrição. Então ele vai colocar, conforme no loop, ele vai acrescentar todos os bancos aqui. Então quer ver, ó, eu vou dar coloquei um breakpoint. Aqui, ó, ele já está pegando, ó, o primeiro banco. Se eu der continue, ele vai pegar o segundo banco, Banco Central, terceiro, Banco da Amazônia, tudo já tratado. Quando chegou aqui, eu já tenho essa lista. Então, tem aqui outro breakpoint antes de chamar o atualiza bancos. Por quê? Porque você tem que criar, não é bom criar dentro. Um exemplo, se eu tenho um método consultar, que seria esse o main, onde eu consulto tudo, então eu preciso de um outro para atualizar tudo. Então eu vou dar continue, ele está lendo o loop
Aliás, eu tenho que tirar o breakpoint e continuar. Agora aqui ele tem a lista, ó, 252 bancos, com o ID e a descrição, tudo já tratado. Aí o que acontece? Quando eu estou aqui, eu tenho que apertar F11. O continuar é F10. Eu venho aqui, ó, só que o meu negócio não vai deixar o programa que está gravando. Apertar. Então aqui, ó, o que acontece? Quando eu tenho uma declaração, primeiramente eu volto void, por quê? Porque eu não preciso voltar nada. Ele vai atualizar e acabou. Eu poderia pôr um outro retorno, passar para uma outra classe, porque o que você declara depois do public tem a ver com o retorno aqui embaixo que você usa. Então, se eu usei void, eu não preciso de return. Então, o que acontece? Se eu estou passando essa lista aqui para atualizar bancos, que eu criei aqui com esse add, eu tenho que declarar ele na declaração list banco lista, e ele vai conseguir trazer para o outro método a lista inteira. A parte da conexão eu coloquei num outro programa para vocês não verem a senha do banco, mas o que acontece? É um public class e eu coloquei um conectar. Então eu criei uma classe conexão e coloquei um método conectar, e eu uso dentro do MySQL Connection. Quando eu fiz essa consulta, aqui deu um open, então aqui eu dei um close. Então ele consultou e fechou a conexão. Chegou aqui no atualizar, eu abri a conexão, e para cada item do loop, aliás, e outra conexão somente para atualizar tudo. Então o que acontece? A hora que ele entra nesse for each, se você escrever for each tab e der um tab, ele já te mostra var item, in list, todo comando do C# da IDE. Se você apertar tab, ele escreve o comando try catch. O que acontece? Ele vai ler esses 252 itens e vai chamar de item. A partir que eu tenho um item aqui, eu posso chamar os valores dele, ó, que eu tenho da classe lista. A classe da lista é uma lista de banco. Então eu tenho o ID e a descrição. Aí eu monto o update. Executo com MySQL command e aí eu coloco execute non-carry, que é o comando para salvar fisicamente no MySQL. E aí eu vou mostrar essa mensagem processado atualização, e eu vou mostrar o item no console. Lembrando que para brecar o console é esse read key. Então o que acontece? Eu fiz a classe banco, fiz o main, onde eu consulto e trato, e criei o método atualizar. Então, ó, eu vou colocar para executar um aqui. O que acontece? No CMD, ele vai me mostrar o comando que foi feito. Então, update, banco, set, tarará. Aí eu vou prosseguir. Ele já tem escrito já. Ele já está escrevendo no console. E então eu posso executar o restante da lista, porque aqui, ó, ele já está passando por todos, ó. Agora Banco Central, agora Banco da Amazônia,
Então eu vou dar um continuar e ele vai executar. Então, ó, aqui no MySQL onde está tudo, olha lá, ele já está atualizando, ó, porque ele está numa conexão, essa conexão aqui. A hora que eu fechar, ó, é a hora que terminar todos o loop, aí fecha a conexão. Então, ó, esses três já tá. Por quê? Porque eu estou executando daqui dentro do loop, depurando. Agora eu vou apertar continuar para executar tudo. Olha lá, ele executa. Então ele está executando a lista inteira e mostrando na tela. Aí agora se eu vim aqui no MySQL, ó, aqui já está tudo minúsculo. Então, ó, todas as listas. Beleza? Então esse é o vídeo.